que a gente tá para inaugurar, abrir de vez o desafio Março Sem Maço, que vai ser um desafio que eu vou propor para vocês de 28 dias, que tem 5 fundamentos essenciais que aumentam a chance em 5 vezes de você conseguir abandonar o cigarro. E ao longo desses 3 dias você vai entender por quê. Quem já me acompanha no Instagram, os meus alunos, os meus residentes ali são suspeitos para falar, mas tudo que eu vou trazer aqui para vocês e trago no meu Instagram é 100% baseado em evidência científica, do que a gente já testou e dá certo, do que o mundo já testou e funciona, adaptado, claro, para as realidades que a gente tem no nosso país, nos nossos pacientes. Então aqui vocês não vão ouvir achismo, mas essa sequência de 3 aulas, elas vão se complementando. Então, hoje vocês vão ter uma parte do que é o Março Sem Maço, amanhã a gente completa com os fundamentos e no terceiro dia a gente vai mostrar o passo a passo, o planejamento desses 28 dias para você conseguir, com esse empurrão aqui, que empurrão quer dar um tranco em vocês para fazer abandonar o cigarro de uma vez por todas. Aqui essa é a intenção. Foi isso que você veio buscar e eu vou te explicar como funciona, exatamente o que é baseado, os fundamentos desse método, por que um desafio, por que 28 dias, certo? Então, a gente vai começar assim. E antes eu queria deixar alinhado com você, porque como eu falei, tempo é o bem mais precioso ultimamente para a grande maioria das pessoas, vocês com certeza não são exceção, e eu não quero desperdiçar o tempo de ninguém aqui. Então eu quero afinar a expectativa que você tem com o que eu tenho para trazer para você. Então a primeira coisa que eu quero te falar é que essa sequência de lives é feita para todo e qualquer fumante que queira resolver esse problema de uma vez por todas. Você quer parar de fumar, você quer abandonar esse vício de uma vez por todas, você é mais do que bem-vindo, você é o foco 100% da minha atenção nesses últimos anos, como eu vou contar para vocês. Se você fuma muito tempo, mais de 20 anos, se você fuma pouco tempo, não importa. Não importa se você fuma 1, 2 cigarros por dia ou se você fuma 1, 2 maços por dia. O importante é que também não importa se você já tem alguma doença relacionada ao cigarro ou se você se sente muito bem, obrigada, mas mesmo assim tem o desejo de parar de fumar. Realmente nenhuma dessas coisas importa. Não importa nem se você fuma vape, narguile, cachimbo, qualquer derivado do tabaco tá dentro desse pacote. A única coisa, na verdade as 3 únicas coisas que você precisa ter para aproveitar e trazer um monte de insight que pode mudar a sua vida dentro dessas 3 lives é você querer de verdade parar de fumar. E eu digo isso porque eu sei que o teu marido pode ter te inscrito aqui, a tua mulher pode ter feito a tua inscrição e te colocou agora trancado aí num quarto para assistir, o teu médico pode ter indicado. Independente disso, de quem for, se você deseja, você é muito bem-vindo. Mas se não é a tua vontade, talvez você fique resistente a ouvir o que eu tenho para te falar. Mas continua aqui, que você vai ser bem-vindo. A segunda coisa, eu quero ter o comprometimento. Eu vou ser bem incisiva em querer você comigo hoje, amanhã e quarta-feira. Porque é uma sequência. E o que eu te falar hoje vai fazer mais sentido amanhã e vai fechar toda a ideia desse desafio nesses 3 dias. Então, se você pegar o bonde andando ou se você pular do bonde antes, talvez fique uma ideia muito vaga. Tá? E de qualquer forma, todo mundo que tá aqui inscrito, que por algum motivo não puder vir, mas eu espero realmente que vocês venham ao vivo, porque ao vivo é diferente, vocês podem tirar dúvida, a gente não deixa para amanhã e vem com tudo, vem para mostrar toda a motivação que você tem e o comprometimento que você tem com esse ideal, que é abandonar o cigarro. E o terceiro é que se por acaso de alguma forma você entendeu que eu ia te entregar aqui uma solução mágica, uma pílula milagrosa, uma simpatia doida que vai te fazer parar da noite pro dia, que vai fazer você odiar o cigarro, amanhecer com nojo de cigarro.
Infelizmente, eu acho que eu vou frustrar a tua expectativa. Porque se você tá aqui, se você se inscreveu, provavelmente é porque você já fuma aí há mais de 10 anos, talvez 20, 30. Você é adulto, eu sou adulta, e seria assim, uma afronta à tua inteligência se eu viesse te dizer que eu tenho um segredo guardado, as 7 chaves que eu vou te revelar agora. O que eu vou te falar aqui é trabalho duro, método, mão na massa e comprometimento. Comprometimento do teu lado, do meu, método do meu lado, que eu quero fazer você entender cada pedaço, cada fundamento. Então, se você tá aqui disposto a ouvir, abrir a tua cabeça, ouvir com um mindset de crescimento, de ouvir coisas diferentes, e depois você pensa, depois você julga, depois você vê se isso faz sentido ou não para você. Mas se essa é a tua expectativa, aí a gente tá em sintonia, a gente tá na mesma frequência, e eu tenho certeza que isso vai trazer, no mínimo, uma meia dúzia de insight aí muito poderoso para mudar a tua cabeça. E eu sei que alguns de vocês têm residente meu aqui, aluno, né? Pessoas que já me seguem e que eu converso, mas tem muita gente que tá me conhecendo agora através do Março Sem Maço, e eu queria me apresentar melhor. Eu sou a Josiane Marchioro, eu sou de Curitiba, eu sou médica pneumologista e sou especialista em cessação do tabagismo já há mais de 12 anos. Então é claro que dentro da minha especialidade, parar de fumar é uma coisa constante, né? Na nossa rotina e na rotina de qualquer médico, mas especialmente na área respiratória. Mas desde que eu fiz o meu doutorado em São Paulo, na Unifesp, né, que é a Escola Paulista de Medicina, a minha tese foi em doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o que a gente chama popularmente de enfisema. Então, é óbvio que um passo fundamental no tratamento dessas pessoas, desses pacientes, é tirar o cigarro, é parar de fumar. Porque não teria outra forma de a gente pôr o remédio que fosse e competir com a lesão que o cigarro causa. Então, era muito claro para mim que eu ia ter que me aprofundar nisso se eu quisesse ajudar realmente os pacientes. E de lá para cá, você se frustra algumas vezes, tenta ajudar, ver pacientes ficarem doentes e tentar parar de fumar e não conseguir. E eu me perguntava muito o que acontecia, o que acontece com aquelas pessoas que conseguem parar de fumar e as outras que tentam e não conseguem. E eu hoje trabalho no Hospital de Clínicas, né? Então eu voltei de São Paulo, vim para Curitiba, que é a cidade da minha família, enfim, minha cidade de origem. E desde então eu trabalho no Hospital de Clínicas, que é um hospital universitário. Então ali eu tenho o papel de preceptoria dos residentes, né? A gente acompanha os alunos, mas eu tenho meu papel de pesquisadora e de médica assistente. Então esses dois lados da moeda, né, que parecem uma coisa muito similar, mas na verdade são pontos de vista diferentes, eles me deixam numa vantagem, mas me põem muito intrigada por outro lado. Então veja, a gente tem inúmeros estudos em relação ao tabagismo, as estratégias que são eficientes, eficazes para parar de fumar. Literalmente milhões e milhões de dólares já foram investidos para tentar resolver esse problema, porque afinal de contas ele é o principal fator de risco evitável, modificável de doenças no mundo inteiro. Então, se você tirar isso, é um benefício gigantesco para toda a saúde pública. Então, tem muita pesquisa em cima disso. E mesmo assim, você tendo um monte de pesquisa, quando eu chego na minha realidade de consultório, de ambulatório, seja do SUS, do sistema privado, o que eu vejo é que aquilo que a gente tem evidência que funciona não é necessariamente o que as pessoas buscam. Não são as soluções que elas vão atrás. E tem um gap gigante entre uma coisa e outra e eu não consigo entender por quê. E eu me perguntei isso muitas vezes. E é claro que como pesquisador, talvez tenha alguns de vocês da área da saúde que já tenham participado de pesquisa ou até sim trabalho de conclusão de curso. Existe um universo diferente entre a pesquisa e a vida real. E isso é natural, porque se eu vou pesquisar um remédio para qualquer coisa, eu preciso selecionar pacientes muito específicos que não vão ter confusão nos resultados
para avaliar o que eu preciso ver. Então, qualquer fator que faria confusão, eu tiro do estudo e incluo só aqueles pacientes que vão me dar a resposta que eu preciso. Só que isso não é um paciente da vida real. Um paciente que não tem outras doenças, que não usa outros medicamentos, que não vai interagir um com o outro, né, que vai entender tudo que a gente passa de orientação. Então, existe esse abismo entre a realidade de um estudo e a realidade na prática, na vida real. Mas isso não é só para tabagismo, é para qualquer coisa, né? E o que eu via é que quando a gente faz pesquisa, e talvez se você já tenha feito ou participado de alguma, as pessoas ficam muito próximas do pesquisador. Até por uma questão ética, você tem que fornecer um telefone de contato para relatar qualquer problema, qualquer efeito colateral, qualquer coisa estranha que tenha acontecido no estudo. Então, só essa simples proximidade entre um médico ou um terapeuta ou um especialista em tabagismo e alguém que está participando de uma pesquisa, que é um contato muito frequente, imediato ali no período da pesquisa, isso já é um viés que confunde. Porque normalmente a gente não consegue reproduzir isso no dia a dia, na nossa realidade. Vocês sabem, vocês são... já procuraram ajuda talvez para parar de fumar, mas com certeza outros médicos e de outras especialidades. E às vezes você não consegue naquele momento a consulta. Você não consegue fazer o retorno logo como o médico pediu ou como você gostaria. Às vezes você marca e tem que desmarcar porque tinha um compromisso, daí a agenda do médico está complicada, ele viaja para um congresso, enfim. E esse vai e vem do retorno em consulta, especialmente para parar de fumar, ele perde o time, sabe, do tratamento. E isso faz muita diferença. Então, juntando isso, que é uma realidade da pesquisa que às vezes a gente não consegue aplicar na prática, com algo que se perde no caminho entre a informação que as pessoas têm para parar de fumar e o que a ciência comprovou que funciona, tudo isso acaba interferindo na taxa de sucesso do tabagismo, do tratamento de tabagismo. Então, isso foi muito porque eu vim para o Instagram, porque eu vim para as redes sociais. Porque todo esse processo de aprender muito sobre o tabagismo, no meio do caminho veio a pandemia. E a pandemia, vocês sabem, que levou a milésima potência tudo que a gente tinha de bom e tudo que a gente tinha de ruim, não é? Tudo apareceu assim, tipo escancarado. E a gente dentro do HC, todos os hospitais grandes, hospitais universitários, até os menores, né? Teve aquela época lá em 2020 que fecharam para consulta eletiva, que são as consultas agendadas. Vocês lembram bem disso. Então até consultório particular fechou para atender a demanda do Covid, para manter as pessoas em casa. E com a gente não foi diferente no HC. E o que acontecia? O Gabriel, que é meu residente, está aqui para poder dizer isso. Parte da equipe estava lá, enfermaria Covid, UTI Covid, aquela loucura, e parte da equipe ficava entrando em contato com os nossos pacientes crônicos, aqueles pacientes graves que usavam oxigênio, que precisavam renovar receita, que a gente precisava ver o que estava acontecendo. E muitas vezes eu fiz essas ligações e o que acontecia? A gente sentava, olhava o prontuário lá, tipo, Dona Maria, 82 anos, tem enfisema pulmonar, infartou em 2001, parou de fumar em 2009. Daí eu ligava, oi Dona Maria, tudo bem? Como que a senhora tá? Pam, voltei a fumar. Aí revisava um outro prontuário, seu João, não sei o que, não sei o que. Oi, seu João, como que você tá? Tudo bem, mas voltei a fumar. E teve uma verdadeira enxurrada de recaída na pandemia. E dá para entender, né? Você que tá aí como fumante, sabe? Todo mundo com estresse desgraçado que a gente passou. Medo de morrer, perdendo parente, perdendo emprego, medo de não ter vacina, depois medo que tinha vacina, confinado em casa. Um estresse imenso. E o que o fumante faz no estresse? Ele fuma mais. Então teve uma avalanche de recaída ao tabagismo. Isso não aqui, em todo o mundo. E nesse momento eu sentei e falei, eu vou desenvolver alguma coisa que eu consiga estar perto dos pacientes, independente se a pandemia durar 1 ano, 2 ou 10. A gente tem acesso agora à tecnologia, à teleconsulta, a gente teve uma regulamentação no meio da pandemia, não tem porquê a gente ficar distante dessas pessoas, que faz tanta diferença ter o suporte e o apoio médico.
ou de qualquer profissional que tenha experiência com cessação do tabagismo. E foi daí que nasceu todo o meu projeto de estar nas redes sociais, da mentoria que eu tenho, a mentalidade de não fumante, e no Março Sem Maço, que nasceu aí de um namoro meu com todo um método, uma estratégia que veio lá do Reino Unido, que eu vou apresentar com todos os detalhes amanhã, mas eu não quero me atravessar porque eu preciso do que eu vou te mostrar agora, para que todos esses fundamentos, eles façam sentido para vocês. Então, essa é basicamente a minha história com o tabagismo, como que eu vim parar aqui. E eu queria contar agora uma história sobre você, sobre a Daniele, sobre o Denizar, o Tércio. Eu não conheço todos vocês, obviamente, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês vai se identificar com o que eu vou contar aqui. Imagine, eu vou... Alô, alô? Gente, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo aí? Alguém falou que a live caiu. Beleza, então acho que tá tudo certo. Então, por que eu tô dizendo isso? Eu tô dizendo porque são relatos que chegam para mim todo dia, no consultório, no hospital e aqui nas redes sociais também. Então, vamos imaginar, vamos fazer uma personagem fictícia e feminina. Então, imagine que você fuma já 10, 20 anos, tá querendo parar de fumar, tá se esforçando, já vem tentando, já tentou algumas vezes, agora deu uma desanimada, porque na verdade no teu trabalho, você trabalha numa empresa muito grande, tem muita gente que fuma, e tuas amigas mais próximas fumam, e no happy hour de sexta-feira sempre fica difícil, enfim. Você está se preparando aí para fazer uma nova tentativa, comprou o adesivo, tá se organizando para fazer essa nova tentativa, e aí um belo dia você está no teu trabalho e encontra uma amiga que você não via há algum tempo, uma amiga tua que fuma, e mas se não encontrava ela alguns dias, se sentam para almoçar, pedem aquele cafezinho, e depois do cafezinho, aquele momento gostoso de quem fuma, né? Ai, vamos lá fora fumar nosso cigarrinho? E daí a sua amiga vira e fala, menina, você não vai acreditar, parei de fumar. E era aquela tua amiga que fuma 3 vezes mais que você. Parei de fumar do nada. Você acredita? Deu um negócio, deu um clique, virou uma chave e eu simplesmente parei de fumar. Do nada. E aí você fica meio assim, né? Pega aquele cigarro que você oferecer para ela, vai guardando ali na carteira de volta, dá parabéns, assim, um abraço meio sem graça. E aí ela sai dali, você se despede, se vira, fica puta da cara, né? Não com a amiga, né? Acende cigarro, claro, e pensa... O que é essa desgraça dessa virada de chave que simplesmente acontece com os outros, mas não acontece comigo? E é isso que eu quero te explicar hoje, nessa aula. O que acontece na cabeça das pessoas que conseguem parar de fumar de uma vez por todas e que difere daquelas pessoas que tentam e não conseguem. Então, é isso que a gente vai falar agora. E para que você entenda que essa tua amiga, ela tenta te explicar o que aconteceu, mas ela não consegue, ela não tá te escondendo o jogo, ela não tá te sacaneando, não tá querendo contar vantagem. Mas eu vou te explicar melhor olhando aqui os slides. Ok, então tá bom. Eu vou desativar um pouquinho aqui, tá? Então é o seguinte, para que vocês entendam exatamente como acontece, primeiro eu preciso explicar o que acontece dentro da cabeça das pessoas, mostrando como que é o funcionamento desse órgão tão fantástico que é o cérebro. E a gente fala, né, o cérebro é um órgão único, mas na verdade lá tem tantos sistemas complexos e existem 2 sistemas tão distintos que poderiam até ser 2 cérebros diferentes. Claro, eles se conectam, mas eles trabalham e eles têm funções tão específicas e falam línguas tão diferentes que a gente poderia dizer que são 2. Então aqui eu estou te mostrando uma figura que é uma ilustração de como é o nosso sistema nervoso central. Então você imagina que você passou assim, cortou a tua cabeça em 2, você tirou essa tampa aqui e você está olhando de lado, tá?
Então, esse miolo do teu sistema nervoso central, que está incolorido, ele é o teu cérebro mais primitivo. É aquele cérebro que tem, desde os répteis, o teu cachorro tem, o teu gato tem, que é a parte do teu sistema nervoso central que na evolução veio antes. E ele é responsável por toda a parte mais instintiva, mais animal, incluindo o manejo das suas emoções. Dentro ali vocês veem que tem uma parte azulzinha, que é o cerebelo, outra parte marronzinha, que é o tronco cerebral. Isso, né, esses nomes não importam em nada, mas o que eu quero é que vocês foquem nessa parte ali, a verdinha com o vermelho, que constitui uma porção grande desse sistema mais primitivo que chama sistema límbico. E algumas vezes eu vou falar para vocês sistema irracional, para ficar mais fácil, que é esse cérebro menos evoluído. E esse cinza em volta é o teu sistema nervoso central mais evoluído, que tem as funções mais nobres e que realmente só existem no ser humano. Então essa parte cinza, que a gente chama de neocórtex, é a parte mais evoluída do teu sistema nervoso central. Então, vamos olhar essa mesma figura um pouco mais complexa, digamos assim, agora de uma forma um pouco mais lúdica. Então aqui é uma metáfora criada por um psicólogo e que realmente é fantástica do que seria o teu cérebro racional e o teu cérebro irracional. E o que você está vendo aqui? Existe um homenzinho ali em cima, né? Não sei como que eu chamo, um piloto, um motorista, né? Mas em inglês ele denominou The Rider and the Elephant. Mas vamos falar aqui o piloto. Então, esse cara aí em cima, ele é o teu sistema nervoso central mais evoluído. Ele é o teu cérebro racional. E quando a gente se identifica como pessoa, eu gosto disso, daquilo, a Josiane é assim, assado, ela pensa assim, assim. Isso que me define, que eu acho que me define, é o que vem do meu racional, porque é a parte consciente do meu cérebro. Então é ali que eu me identifico, é o meu ponto de vista, é a minha visão do mundo. Mas o restante, o irracional, o subconsciente, né, o inconsciente, como algumas pessoas também chamam, é esse bichão aí embaixo. É um elefante que em volume, daí volume aqui não de espaço que toma, mas em número de funções e decisões, ele é a maior parte. E ele acaba arrastando isso mais para o lado das decisões que dependem do teu sistema mais primitivo. E daí eu pus ali uma tatuagenzinha de coração no bumbum desse elefante, não é para ficar mais bonito, mas é para te dizer que é esse sistema que é responsável pelas emoções, pelo manejo das emoções. Então, aqui a gente tem alguém que está liderando, mas que em força é menor do que aquele que está sendo dirigido. E essas duas coisas têm que funcionar e têm que andar juntas, se eles quiserem ir para algum lugar. E é isso basicamente que a gente vai ver agora. As duas partes desse sistema. Então vamos lá. O homenzinho, o piloto desse elefante. O cérebro racional. O teu cérebro racional é a parte que define o que você quer para a tua vida. Os seus planos de longo prazo. Quando você decide que quer casar e ter 3 filhos. Quando você decide que você vai ser o CEO da tua empresa. Que você quer ser milionário. Que você quer ser artista da Globo. Quando você mostra suas opiniões, a sua visão do mundo, a tua noção de certo e errado, tudo isso vem do teu cérebro racional. E por ser tão mais complexo, essa parte que só existe em nós, seres humanos, são funções cerebrais mais complexas, esse é um sistema que trabalha de forma mais lenta e gasta muito mais energia. Então o cérebro já é um órgão que gasta muita energia em comparação, né, com os outros órgãos. Mas essa parte específica, o neocórtex, gasta ainda mais. E ele se comunica, a linguagem é uma das coisas que fundamentalmente nos diferenciam dos animais, dos outros mamíferos. Porque o desenvolvimento da linguagem falada, escrita, ela permitiu a comunicação efetiva que a gente tem hoje. Então, esse sistema racional é aquele que usa as palavras para se comunicar.
E ele é responsável apenas por 10% das nossas decisões. Mas esse apenas é só em forma numérica, porque esses 10% são aquele 10% mais complexo, os problemas que você não reconhece uma solução óbvia e que só ele realmente daria conta. E pelo outro lado, no lado do elefante, nós temos o nosso cérebro irracional. Essa porção, esse volume todo que o elefante representa é porque ele é responsável por 90% das nossas decisões. Todas as funções dele envolvem um objetivo maior, que é te manter vivo. Ele cuida da tua sobrevivência. Ele quer que você sobreviva como indivíduo e quer que você sobreviva como espécie, que é um jeito bonito de dizer se reproduzir. Então, esses instintos mais animais, de correr, lutar ou fugir, de comer, dormir, se reproduzir, beber água, eles são uma função do teu cérebro irracional. E para que tudo isso se dê na velocidade que ele precisa para te manter vivo, ele tem que ser rápido e ele tem que economizar energia, porque poupar energia faz parte da sobrevivência. Gerenciar energia. E ele é um sistema que, além de ser imediatista, ele resolve o que está acontecendo agora, ele é hedonista, ele busca aquilo que te dá a sensação de prazer. E normalmente as coisas que nos mantêm vivos, elas nos dão prazer de alguma forma, porque seria muito difícil a gente lembrar de se alimentar de 2 em 3 horas se comer fosse ruim, se matar fome fosse ruim, se dormir fosse ruim, se beber água fosse ruim ou se reproduzir fosse ruim. Talvez a gente não tivesse mais aqui. Então, o que ele faz é, os instintos agem aí e também processos que a gente repetidamente faz e que a gente aprende por repetição, que são os hábitos, também são função do cérebro irracional. Porque a única diferença entre um instinto e um hábito é que o instinto veio de fábrica. Você nasceu com ele. E os hábitos foram aprendidos. Então, o que acontece? A gente, às vezes, dá a entender assim, isso aqui é só um hábito, que é uma coisa que tem pouco poder. E, na verdade, ela tem o mesmo poder de um instinto. E, além disso, toda essa parte do seu cérebro, ela não se comunica com palavras, nem com escrita. Isso é uma função superior, lá do cérebro racional. Aqui são as emoções que comunicam o que está acontecendo. E são responsáveis, então, por 90% das nossas decisões triviais. E tudo isso dá para entender por que uma parte tão primitiva do nosso cérebro acaba sendo responsável por tanta coisa importante, né? Porque nos manter vivo é uma função e tanto, né? E como que essa parte que existe até lá no teu gato, no teu cachorro, ela dá conta de tudo isso? Ela dá conta de tudo isso porque ela tem uma arma muito poderosa que eu vou te mostrar agora. E aqui, mostrando como cada um deles, a linguagem que cada um deles fala, você já começa a ter noção por que essa tua amiga que parou de fumar num clique, de uma hora para outra, você vai entender que não foi assim, ela não consegue realmente te explicar o que aconteceu. Porque grande parte dessa mudança aconteceu no cérebro irracional dela. E ela não sabe dizer quando começou, quando terminou. Então agora, eu vou te mostrar essa arma secreta que o teu cérebro irracional usa para fazer tudo o que ele faz e decidir 90% das coisas que a gente faz no dia a dia. Essa arma se chama sistema de recompensa. Essa parte do teu cérebro, ela trabalha catalogando coisas que você faz todos os dias e servindo como base para o que você vai ter de ação no futuro. Então ele reconhece padrões e ele vai acabar repetindo essas ações de acordo com o que ele catalogou. E essas mensagens ficam armazenadas ali porque quando esse sistema é ativado, ele libera uma substância chamada dopamina e que você já pode ter ouvido falar dela quando estuda produtividade, quando estuda atividade física ou outros assuntos, porque é o que a gente chama de substância do prazer ou neurotransmissor do prazer. E ele é o que gera essa sensação de prazer, de expectativa, de anseio, de desejo.
E isso tem um poder fundamental, porque como eu te falei, seria muito difícil a gente se manter vivo se as coisas que nos mantivessem vivos não fossem prazerosas. Então, nessa parte do teu cérebro, que você pode ver ali, essa bolinha cor-de-rosa, esse pontinho verde, estão ali no miolo do teu cérebro, na parte primitiva. E tem uma porçãozinha dele que está no neocórtex, mas a grande parte dele é do teu cérebro irracional. E aí tá tudo bem, a gente consegue entender, nossa, então ali ele automatiza os processos, os hábitos também são formados ali de forma automática e você consegue ter decisões rápidas, ações rápidas na sua vida sem precisar gastar tanta energia. Mas tem um único problema, e o problema chama-se nicotina. A nicotina, ela age exatamente nesse sistema cerebral. E é uma coisa que, de tão irônica, ela é perversa, né? Porque é uma substância tóxica que tem dentro, né, do cigarro. A gente sabe que o cigarro tem mais de 7.000 substâncias, mas se tivesse somente uma, a nicotina, ele ia já ser suficiente para te manter dependente. As outras 7.000 são as que causam o câncer, os efeitos mais tóxicos, mas a nicotina tem um papel fundamental porque é ela que gera essa dependência. Ela que dá o start nisso, ela é o pontapé inicial de todo esse processo da dependência. E ela age exatamente nesse sistema. Então, um veneno que não faz nada por você, ele hackeia o teu sistema de recompensa, que é a parte do teu cérebro que cuida da tua sobrevivência. Então, é uma ironia perversa. E o que ela faz? Ela se gruda exatamente no receptor cerebral, que é responsável por liberar a dopamina. Então, a dopamina, esse neurotransmissor do prazer, ele é liberado enquanto a nicotina está alta no teu sangue e, por consequência, ela está alta no teu cérebro. Então, quando você fuma, quando você traga, em 7 segundos a nicotina já está lá no teu cérebro e já liberou a dopamina. E se você pensar assim, e ela dura mais ou menos umas 2, 3 horas até ser eliminada completamente do teu sangue. Se você fosse pensar só na nicotina, você provavelmente fumaria, no máximo, 7 a 8 cigarros, vamos falar assim. E de onde que vem essa conta? Vamos, para facilitar minhas contas aqui, vamos contar que você durma mais ou menos 10, 8 horas por dia. Então, nesse período você não fuma. As outras 14 horas que sobraram, se a nicotina dura 2 horas no sangue, você fumaria 7 cigarros para repor essa nicotina, não é? Ela sobe, em 2 horas ela baixou, você fuma de novo. Mas não é assim que acontece. Você que está aí do outro lado sabe que provavelmente você fuma mais de 7 cigarros, ou já fumou em algum momento mais de 7 cigarros. E por que que isso acontece? Porque nesse mesmo lugar que a nicotina se liga e libera a dopamina, é o mesmo lugar que se formam os hábitos. Como que um hábito ele é formado? Eu te falei que são situações que vão se repetindo e que teu cérebro vai catalogando e entendendo. Nessa situação ela fez isso, nessa situação ela fez aquilo. Quando a dopamina está circulando no teu cérebro, ela consegue sensibilizar várias áreas do teu cérebro, não só o sistema de recompensa, as tuas memórias, as tuas recordações, várias outras áreas do teu cérebro mais evoluído. E ela faz a associação entre essas coisas. Então, ela reconhece o contexto no qual você fuma. O que que isso quer dizer? Quer dizer que quando você toma o teu cafezinho e que o teu cérebro já aprendeu que depois do cafezinho você vai fumar, ele guarda esse contexto. Não só o café, mas aonde você toma esse café, com que xícara você toma esse café, qual é o cheiro desse café, como você se sente nesse momento. E ele sabe que depois disso você fuma, e quando você fuma, sobe nicotina, libera dopamina. Então, só ao pensar em tomar o cafezinho, ele já começa a liberar a dopamina, do mesmo jeito que eu, por exemplo, que gosto de pizza, começo a ansiar por comer a pizza quando eu sinto o cheiro. Começo a salivar,
começa a desejar antes, você começa a liberar dopamina como se fosse uma amostra grátis do prazer que você vai ter mesmo antes de comer. E aqui é a mesma coisa. Então o que acontece é que já não importa mais o nível de nicotina no teu cérebro. Esses hábitos e rituais do cigarro vão se grudando, vão se anexando ao sobe e desce da nicotina, e o teu cérebro reconhece que nessas situações você fuma e que libera dopamina e você sente prazer. Então, esses que a gente vai começar a chamar de gatilhos, eles independem da quantidade de nicotina. E os gatilhos também podem ser sensações. Solidão, estresse, ansiedade e sentimentos bons, confraternizações, alegria, né? Extravasar em uma festa. Tudo isso vai fazendo uma rede mais complexa. Então, não é só o efeito químico. Agora a gente tem toda uma camada comportamental e psicológica que se associou a tudo que envolve a dependência do cigarro. Então tá bom, vamos pra frente. Então a gente viu isso, viu que a nicotina hackeia o seu sistema de recompensa. E aí, se você olhar de novo aquela figura, talvez pode ter passado meio despercebido para você, mas aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. E esse detalhe é esse pequeno fiapinho ali de conexão entre o teu cérebro irracional, o miolo, e o teu cérebro racional, que é aquela parte roxinha que vocês estão vendo ali. É uma parte específica do neocórtex que a gente chama de córtex pré-frontal. E ele tem a função mais motora. Ele literalmente vai mandar você mexer seus braços, mexer suas pernas, ir atrás do cigarro, ir na banquinha de jornal comprar o cigarro e liberar mais dopamina para ele. Mas ele é a conexão que você tem com o teu sistema nervoso central mais evoluído. O que quer dizer? Tem como ele interferir em todo esse processo, mas você precisa abrir esse canal para que o teu sistema mais evoluído consiga interferir naquilo que está deliberadamente andando por via automática. Então, o que acontece e o que está acontecendo nesse momento na sua cabeça de fumante? Agora, nesse momento, talvez aí com o que a gente já conversou, o teu piloto lá, o carinha em cima do elefante, talvez esteja mais consciente do que ele tem que fazer. Talvez já saiba mais ou menos o caminho que ele tem que tomar. Mas ele aponta para um lado e o elefante ainda quer andar para o outro, porque ele já está automatizado para ir ao contrário. Então o que acontece é que teus dois sistemas eles estão completamente incongruentes. Um quer andar para um lado, o outro quer andar para o outro. E às vezes o cara que pilota ele está inerte, ele não sabe nem para onde está indo. Às vezes está dormindo, às vezes não está tendo a noção de nada. Então por isso o primeiro passo para você acordar o teu sistema nervoso central é tomar consciência do que está acontecendo. Primeiro passo dessa virada de chave é acordar o cérebro racional. O que significa? Para eu tirar o meu cérebro do automático, eu tenho que racionalizar antes. Eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo e acender essa luz ali que quer dizer assim, opa, não é o que eu quero fazer. Isso não é o que eu quero para a minha vida. Não são os hábitos que vão levar para o que eu preciso, para o que eu quero. E aí, o que acontece? Para eu te dar um outro exemplo de como essa situação automática acontece. Pensa que você está de férias. Você saiu de férias hoje, primeiro dia de férias. Então amanhã você acorda, você pega teu carro e quando você nem se deu conta, você está fazendo o caminho do trabalho. Quem que nunca fez isso? Me manda aqui. Deixa eu tirar aqui e eu vou ativar os comentários de volta. Quem que nunca aconteceu isso? É um feriado ou é um
férias mesmo, ou final de semana, você entra no carro e daí quando você viu, você está fazendo o caminho do trabalho. Isso acontece, né? Isso é o teu sistema automático atuando. Você entrou ali, você não pensou, ele vai, né, que a gente chama o caminho da roda. Para o caminho que você faz ali. Mas alguém buzina, ou toca teu celular, ou alguma coisa te chama atenção, você, opa, se acorda e fala, opa, mas estou de férias, eu não quero ir para o hospital, não quero ir para o trabalho. Este opa é a conexão entre o teu sistema automático e o teu cérebro racional. Opa! Gente, voltou o som? Voltou? Travando? Tinha alguém me ligando aqui dos grupos que não tá conseguindo entrar, mas infelizmente agora eu não tenho como fechar para mandar de novo o link, né? Mas tem no e-mail de todo mundo, tá? Que se inscreveu. Sem som? Ainda tá sem som? Picotando. Alô? Melhorou? Xanda sempre tá por aqui, obrigada. Sim, voltou. Então eu tava dando um exemplo de quando você entra de férias e você entra no teu carro para fazer qualquer coisa e quando você vê, você tá indo no caminho do trabalho. Quem aconteceu? Quem já aconteceu isso? É uma coisa que acontece, né? Você tá num feriado prolongado ou no início das férias e daí de repente você entra e quando você viu, o caminho da roça, ou o caminho da casa da sua mãe, ou o caminho da escola dos seus filhos. Aí acontece alguma coisa, estou repetindo porque acho que talvez tenha travado. Aí de repente alguém buzina ou você toca o celular, enfim, alguma coisa te chama atenção e você, opa, mas para onde eu tô indo? Eu tô de férias, não quero ir para o hospital, não quero ir para o trabalho, não é para lá que eu quero ir. O que aconteceu? Esse opa nada mais é do que o teu cérebro racional se conectando com aquele processo automático. Aquele momento você levou para tua consciência e falou, calma, não é isso que eu quero fazer. Sai do automático e agora eu vou andar para onde eu quero. Você vai fazer esse plano. Ele calcula a rota e te manda pro parque, pra praia, enfim, para onde você quiser passar suas férias. Então, este opa, que é a conexão entre o teu automático, mandando uma mensagem pro teu sistema nervoso central mais evoluído, para ver se ele interfere ou não. É isso que você quer ou não? Este opa não está acontecendo na sua cabeça agora. Ou não estava até essa aula, mas agora você vai começar a tentar para isso. Quantas vezes você não acendeu um cigarro sem nem se dar conta? Eu tô com o café numa mão e o cigarro nem tava com vontade de fumar. Eu simplesmente acendi no automático. E é literalmente no automático que você fez isso. Então, a gente precisa ampliar esse canal de comunicação. A gente precisa que você racionalize para poder depois tirar isso do automático. E como que você faz isso? A primeira coisa, eu até comentei com vocês num vídeo que eu mandei nos grupos e hoje aqui no começo. A primeira coisa é que você tem que se permitir pensar e absorver ideias diferentes. Existe uma coisa que é conexão de áreas diferentes do teu cérebro que podem gerar criatividade, podem gerar aqueles momentos de inspiração, aqueles momentos de insight, aqueles momentos que você acha que explodiu a cabeça. O que acontece nesses momentos? É uma associação de ideias que já estavam lá, mas você nunca tinha ligado daquela forma. O que quer dizer? Você tem lembranças da sua infância, lembranças de ensinamentos da sua mãe, da sua escola, coisas culturais da sua região, país, o que for. Você tem experiências dolorosas ou prazerosas da sua vida e estão tudo lá. Tudo esses pontinhos ali que começaram a brilhar no teu cérebro mais evoluído. E aí, imaginação, sonhos, tudo isso.
E aí um dia você conecta uma coisa com a outra e começou a fazer sentido. Ou isso aqui começou a deixar de fazer sentido. Isso é você ativando ferramentas cognitivas do teu cérebro mais evoluído. E você vai dar espaço para quê quando você faz isso? Quando você faz isso aqui acender. Você dá espaço para você reinterpretar o papel do cigarro na sua vida. Parece complicado, mas não é complicado. Tudo que você imagina que você é, que a gente já falou, você se define como pessoa, são resultados de várias experiências que você teve. E isso faz uma rede de conexões que definem as coisas que você acredita. Então, eu não gosto de pegar exemplo, né, de religião, mas fala muito disso nesse momento, porque às vezes o que você acredita, porque você acredita em tal e tal religião, tal e tal ensinamento, não tem absolutamente nada a ver com o que outra pessoa acredita, porque ela não tem esse arsenal de cultura, de ensinamentos, do que veio lá, dos avós, da família dela. Então, essas conexões geram as crenças de uma pessoa e as crenças de outras. E o que acontece aqui é que você deu um monte de papel para o teu cigarro. Ele é teu amigo, ele é teu companheiro, ele é teu único que te entende. E você também pôs um caminhão de crenças em por que você não consegue parar de fumar. E você acredita em várias coisas. Eu posso falar aqui umas 10 crenças para vocês, mas vou citar algumas, porque também a gente tem aí alguns dias para discutir essas coisas. Por exemplo, tem gente que acredita que eu não vou conseguir me acalmar se eu não tiver cigarro na minha vida. Eu sou muito estressada, eu sou muito ansioso e é só o cigarro que faz isso por mim. Não é, e você sabe que não é verdade, porque você nasceu não fumante e você se acalmava de algum outro jeito. Então eu sei que parece, mas não é simples assim. Não é. Não é simples, não é fácil de resolver. Mas é assim que funciona. A gente acredita em coisas e que não necessariamente são verdadeiras. E a verdade é que não existe verdade absoluta, mas existem coisas que fazem sentido na minha vida, que eu quero para mim, e tem coisas que não fazem sentido. E a coisa mais, talvez o exemplo mais corriqueiro, mas é que ele vale mesmo ser citado, é o copo mais cheio, o copo vazio. As duas coisas são verdade, mas é ponto de vista diferente. Agora, se te serve mais um copo meio vazio, bom para você. Se te serve mais um copo meio cheio, também bom para você. O negócio é que tem que funcionar para o que você quer para a sua vida. E aí é a genialidade do simples. É a mesma coisa que eu sentar no meu armário e falar, eu vou fazer uma limpa, eu não aguento mais esse bando de roupa que eu não uso. E você vai pegar e vai jogar fora o que você não quer, que não me serve. Não me serve de não me servir, de eu não gostar, de não combinar com a moda de agora. E você pode fazer isso com as suas crenças. Você pode deixar de acreditar e sabe arrancar o rótulo assim, rótulo de ansioso, rótulo de fumante. Você pode fazer isso. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, que a minha irmã, caçula, ela sempre foi muito bagunceira, mas muito assim, tipo a gente chamava ela de furacão Katrina. E isso ela era criança, ela era adolescente, mas gente, ela pode, às vezes ela vai ter 40 anos e ainda eu, a minha mãe, pessoa próxima dela que viu ela crescer, vão falar, a Juju é bagunceira, porque ficou aquele rótulo. E rótulo aqui não é no mau sentido, eu sei que essa palavra tem uma conotação que pode ser ruim, mas é a forma como o teu cérebro primitivo ele faz. Ele vai rotulando as coisas para que você, pelos estereótipos, você saiba como conduzir, como andar por atalhos, porque é isso que ele faz. Então, chega um momento que talvez não tenha nada a ver mais com ela. Ela já seja uma pessoa super organizada, super responsável, que de fato ela é, dando exemplo para deixar bem justo com a minha irmã.
Mas a mensagem ficou ali e ficou aquele selo nela. E se ela não se liberar, talvez ela sempre se sinta assim. E é do mesmo jeito que alguém que já ganhou muito peso e às vezes emagrece e ela continua se enxergando daquela forma. Então, essas crenças, elas vão precisar mudar. Você vai ter que largar a mão delas e pegar as que te servem. As que te servem. Tem gente que não acredita que vai ter benefício ao parar de fumar porque já tem alguma doença relacionada ao cigarro. É uma mentira. E eu preciso desfazer essas crenças para que você conecte essas outras novas que te servem. Então, eu sou muito ansiosa e ok, mas eu vou ser uma ansiosa que resolve com outra coisa que não seja o cigarro. E não precisa transferir nem para álcool, nem para outras drogas, nem para comida, mas vamos lidar de outra forma com essa ansiedade. Então você tem que começar a rever essas crenças e são um dos exercícios que a gente vai ver ali ao longo desses dias. Então, esse é o segundo passo. Agora, quando alguém decide, você decidiu parar de fumar e você já acordou o teu cérebro, eu preciso parar, realmente não serve para mim, eu quero mudar minha vida. E a alternativa mais, digamos assim, mais intuitiva ou a mais imediata, o primeiro recurso que vem na tua cabeça é: eu vou pegar toda a minha força de vontade, toda a minha gana, eu tenho muita vontade de parar de fumar, eu vou pensar positivo e eu vou pra cima desse negócio. Eu vou pra cima. Eu vou resistir com unhas e dentes, nem que eu tenha que me amarrar. Isso é uma decisão que é muito intuitiva. Você simplesmente combater. E mostra uma bravura. Mas o problema é que não vai dar certo por muito tempo. Eu sinto te informar. E força de vontade, ele é uma ferramenta cognitiva do teu cérebro mais evoluído. É uma ferramenta de autocontrole. E é essencial para a vida, porque você dá um pequeno desvio e, tenho que me pôr no lugar. O autocontrole, né? A tua força de vontade, ela vai te servir em vários momentos. O problema é ter só ela para combater o cigarro. Por que não vai dar certo? Lembra, de novo, do elefante e o hominho lá em cima. Aquele hominho mirradinho. E talvez aqui tenha, né, uma mulherada forte e bombada, uns homens sarados aí do crossfit, mas não importa. Se você tiver que segurar no dente, na rédea, esse elefante, dia e noite, 1 hora, não vai dar mais. E a palavra é força, porque é nitidamente uma força motriz, equivalente à força muscular. Você cansa, você fadiga, você não dá conta em alguns momentos. E você precisa dela, porque tem horas que é só força de vontade que vai resolver. Então você tem que poupar esse esforço. E o que eu quero dizer com isso? Parei de fumar, meu dia D foi ontem. Hoje eu vou lá e compro um maço de cigarro. Não, é só pra ter ali, só pra ficar olhando, pra eu não ficar muito nervosa. Eu tô me obrigando a exercer um autocontrole que eu não preciso. E aí hoje dá certo, porque tá tudo bem. Aí amanhã dá certo, porque tá tudo bem. Aí, depois de amanhã, eu tomo um esporro do meu chefe e chego puto em casa. E eu resisto. Aí no outro dia eu brigo com meu marido, furo o pneu do carro, discuto com o vizinho e aí passou. Aí, dane-se, pego o cigarro e fumo. Por que isso aconteceu? Porque imprevistos vão acontecer e infelizmente eu não posso te falar que eu vou tirar isso e vou resolver pra você, porque não tem ninguém que esteja livre dessas situações ruins da vida e nem imprevistos. Mas eu tenho como te dizer para não ter o cigarro em casa, porque hoje você pode estar bem, amanhã você pode estar bem, mas daqui uns dias pode acontecer alguma coisa e que você seja vencida pela força de vontade. Quer dizer, ou seja, abandonada pela força de vontade. Porque ela não está disponível toda hora. Ela depende de quanto você já gastou engolindo sapo, engolindo grosseria, se estressando no trânsito, brigando com o filho. Enfim, coisas que a gente usa ela no dia a dia.
Então, força de vontade é necessária, porque no imprevisto ela vai resolver para você. Mas você não pode abusar de um negócio que é escasso. E para isso você tem que acessar outras partes do seu sistema nervoso central, evoluído e que podem te ajudar demais. E aí, a gente realizando aqui, ó, a gente conseguindo reinterpretar tudo que o cigarro significa na sua vida, para a gente não depender da força de vontade a todo momento, a gente vai precisar reinterpretar e devolver isso para o teu cérebro irracional. Por quê? Eu vou ter que devolver o novo programa que eu formatei de acordo com o que eu quero, o que eu desejo da minha vida, para que o meu cérebro automático dê conta dessa função. E faça isso de forma automática. E que isso se transforme em um hábito novo. Para que eu não precise gastar toda a minha energia, toda a minha força segurando a rédea do elefante. Força de vontade, força de vontade. Eu não posso ficar reinterpretando tudo o tempo todo. Eu preciso planejar isso. Fazer minha função nobre de sistema nervoso mais evoluído e devolver para o peão, que é o sistema nervoso primitivo. E ele vai manejar, porque ele sabe economizar energia, ele sabe automatizar as coisas e ele sabe executar as tarefas. É isso. Então, o que eu preciso fazer é concluir essas 3 etapas para que a minha virada de chave seja total. Ou seja, eu acordei meu sistema nervoso central, racional, racionalizei a situação para tirar do automático. Eu reinterpretei o cigarro na minha vida e criei uma nova programação para instalar no meu cérebro primitivo. Eu reinstalei isso para pôr de volta no automático e isso não tirar meu tempo, não tirar minha energia. E o que acontece? Quando eu faço isso, aí sim eu consigo esse resultado. Que é o quê? É ter o teu cérebro racional e o teu cérebro irracional alinhados. Os dois na mesma direção. Os dois do mesmo lado. Então, o racional traçou um plano, o elefante está seguindo o plano. Só que vocês viram que não adianta falar racional com o elefante. Não adianta chegar para ele explicar a lógica para o elefante. Não adianta abrir um gráfico e falar, olha, o cigarro causa tanto câncer, nananana, ele causa infarto. Entendeu, elefante? Agora ande para cá, que é esse caminho que eu quero seguir, por favor. Ele não faz isso. Ele não entende essa linguagem. E parece piada, mas é muitas vezes assim que o médico tenta falar para você. E você tem que saber disso, você sabe disso, tá cansado de saber disso, tá atrás da tua caixa de cigarro. Mas é que um dia as pessoas não souberam e a gente ficou com esse ensinamento da medicina e agora a gente passa só isso e não vê que a gente tá tentando ensinar lógica e estatística pro elefante. E não vai dar certo. Então, assim, esses 3 passos, eles diferenciam quem tenta parar de fumar e quem consegue. Por quê? No fim das contas, o que precisa acontecer é uma mudança de mentalidade. E eu já abri o chat aqui e era a hora que eu queria fazer uma pergunta importante para vocês. Agora que vocês ouviram tudo isso e eu sei que algumas pessoas colocaram ali, poxa, para mim tá meio complicado. Talvez eu tive que puxar um pouquinho a teoria para isso fazer sentido, porque amanhã, quando eu falar dos 5 fundamentos do desafio de 28 dias, você vai ter que saber como que isso funciona. Porque aonde que esse fundamento vai agir? O que ele vai falar? Ele vai falar com o elefante? Ele vai falar com a minha? Então, é exatamente isso. Eu precisava alinhar esse teu mindset para você entender o que eu estou te propondo amanhã. Que quando eu venho e falo 5 vezes mais chance, parece uma coisa, né, de marqueteiro e tal. Mas isso é pura ciência, amanhã eu vou mostrar. A mais B, cada uma desses 5 fundamentos que vão agregando porcentagem, aumentando a taxa de sucesso de você conseguir parar de fumar.
Mas a pergunta que eu tinha para fazer é o seguinte. Depois de tudo isso que eu expliquei, que eu falei, até exagerei ali no conhecimento mediquês aí, talvez, de anatomia e tudo mais, você acredita que um remédio para parar de fumar, que um adesivo de nicotina vai resolver isso aí que eu falei para você? E eu tô falando de medicamento comprovado para tabagismo. Eu não tô falando de Fumazil, aí nem posso falar isso que depois eu não vou nem conseguir publicar a live. Então, eu não tô falando de fitoterápico, eu não tô falando de complexo vitamínico, eu não tô falando de vape da saúde, eu não estou falando disso. Estou falando de remédio comprovadamente eficaz para tratar tabagismo. Que infelizmente a gente tem poucos, mas são muito efetivos. Adesivo de nicotina, goma de mascar, são as terapias de reposição de nicotina, bupropiona e a vareniclina, que é o nosso Champix que saiu de linha, tá? Eu tô falando desses remédios. Você acha que algum desses remédios tem a capacidade de ir no seu cérebro, acordar o seu piloto, fazer ele reinterpretar o cigarro na sua vida e devolver isso pro teu elefante? Não tem jeito. Não tem, é muita expectativa em cima do remédio. O remédio, e ó, eu tô te falando de alguém que prescreve todo santo dia remédio para parar de fumar. E eu sou inteiramente a favor se não tiver nenhuma contraindicação. Não tem por que entrar nessa batalha dura sem usar todos os recursos. Eu sou favorável que você use tudo que tem de comprovado na ciência. Mas o que eu quero te dizer aqui é que existem 3 pilares que estão agindo na tua dependência: química, comportamental e psicológica. E o remédio vai agir só na química. E não é pouca coisa, tá? Porque se eu tô falando que você tem um problemão, digamos que você tá devendo dinheiro, eu chego pra você e falo assim: deixa comigo que eu pago 33% da sua dívida. Se achar bom ou ruim? Eu achar ótimo. Então, eu não vou abrir mão jamais. E se você tiver indicação e não tiver contraindicação para usar o remédio, ou adesivo, ou bupropiona, eu não tenho nenhuma dúvida que você deve fazer isso. Mas se você se desiludiu com um remédio, se ele não resolveu o teu problema, se você usou e não sentiu absolutamente nada, muito provavelmente as pessoas são diferentes, tá? Então, talvez tenha alguma pessoa resistente ao medicamento, que para ela não funciona mais. Eu posso te apostar um pulmão meu. Não vou apostar os 2 porque eu tenho mais 2 aulas para dar para vocês. Mas eu aposto um pulmão de que a tua expectativa estava errada em cima do remédio. Não é não é que ele não resolveu para você. Ele ia resolver os sintomas de abstinência. Ele ia amenizar isso para você, ia tirar de cena o pilar químico, mas os outros 2 ele não vai fazer nada, ele não foi desenvolvido para isso. Então, a expectativa é maior do que o remédio é capaz de te dar. Ele é importante? Ele é muito importante. Para vocês terem ideia, o adesivo junto com a goma de mascar, ele aumenta em quase 3 vezes a tua chance de parar de fumar. Então não é pouca coisa, tá? A bupropiona sozinha aumenta, quase dobra, é 1,8, 1 ponto alguma coisa. Mas aumenta e te resolve um dos 3 pilares e não é pouca coisa. Só que ele não vai responder, ele não vai resolver as outras. E isso a gente vai resolver com o que a gente está fazendo aqui, que é mudar a mentalidade. E amanhã eu vou te explicar os 5 fundamentos que aceleram. Lembra aquelas bolinhas piscando lá em todo o teu cérebro para fazer você reinterpretar? Esses 5 fundamentos, eles vão acelerar o que acontece ali. E eu vou te dizer um a um o que são. E um a um o porquê e que estudo que mostra que isso dá certo, tá? E aumentar em 5 vezes, 3 vezes a tua chance de parar de fumar, mesmo assim,
Isso não é certeza, é estatística, não é? Só que depende de comprometimento e de método certo. Senão, você vai pôr expectativa na tua força de vontade, no teu querer, que é genuíno, e isso me deixa muito chateada. Porque daí você acha que você... Quantos fumantes vocês aí, já põe aqui pra mim, quantos de vocês mesmos, se referiram a vocês próprios como sem vergonha, como safado, como se eu quisesse eu parava? Quem de vocês já não se referiu a vocês mesmos assim? Eu juro que isso realmente me dói. Por quê? Porque eu sei que não é assim. Gente, eu tenho um paciente que está fumando, conectado no oxigênio, com risco de explodir até, inclusive, aquele cilindro. Como que uma pessoa dessa ainda quer fumar? Não é só um quer. Não é só o quer. Então, existe muita coisa aí que talvez vocês tenham repetido várias vezes e sem tentar as coisas que realmente vão te agregar em taxa de sucesso. E eu quero mostrar isso para vocês amanhã. Então, eu tenho mais um slide, que é um exercício para vocês, tá? E por um pouquinho, eu não esqueci de passar a lição de casa. Ó, isso aqui vem um material para vocês depois, tá? Então, não precisa copiar. Se quiser dar print na tela, pode dar, mas eu vou deixar os comentários desativados só para vocês conseguirem ler. Eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Parece só uma questão para você escolher uma dessas letras, mas depois eu quero que vocês marquem a letra que vocês acharem que faz mais sentido, mas que vocês se aprofundem nesse negócio e tentem descobrir em que estágio que vocês estão na fase de acordar o teu cérebro racional. Como que tá o teu piloto e o teu elefante? Como que tá o piloto do seu elefante? Desculpe. Ele tá dormindo? Quer dizer, ele nem sabe o que tá rolando, tá tudo acontecendo no automático e não tá nem vendo o que tá acontecendo. Ele tá virado já olhando pra cauda do elefante, quer dizer, gente, ele realmente assim tá mais do que perdido, não sabe nem por onde começar, nem para que lado que é a estrada que ele tem que caminhar. Ele tá acordado, mas ele não sabe como domar o bicho. Ele sabe para onde ele quer ir, ele sabe o objetivo que ele quer, mas ele realmente não aprendeu como domar esse bicho. Ou ele tá guiando e tá indo pelo caminho certo, mas ainda tá andando devagar. Vocês entenderam mais ou menos o que eu quero com esse exercício? Eu quero saber em que etapa que vocês estão e quanto vocês acreditam que são capazes de tomar essa rédea e fazer o elefante andar pro lado que vocês querem. Porque o quanto vocês acreditam, isso aqui, ó, não é autoajuda, isso aqui não é se olha no espelho e diga eu sou linda, eu vou conseguir, não é nada disso. Existe um fundamento que a gente vai falar amanhã que se chama autoeficácia. E ele está diretamente ligado ao sucesso que alguém tem em parar de fumar. Porque ele quer dizer exatamente a taxa de confiança que você tem de que você consegue alcançar um objetivo ou consegue mudar uma situação que não te agrada. E isso a gente tem como graduar e medir e acompanhar. Então, isso que eu quero que vocês vejam. Quanto vocês acham que vocês estão comandando, quanto que vocês acham que estão perdendo para o elefante, ou vocês acham que o elefante já te arrastou e já até caiu do elefante. E não importa em que etapa você tá, mas eu só quero que você tome a consciência de que fase que você tá dessa mudança. Porque amanhã, quando a gente falar desses fundamentos, que são lá, que a gente vai pôr um monte de conexão aí para trabalhar no teu cérebro, eu vou querer que você me diga em que fase que você tá com esse elefante aí. Perguntas. Doutor, o vape me ajudou em uma tentativa, mas recaí. O vape, ele é um assunto assim, pra gente fazer um evento inteiro. Até, aliás, é uma coisa que eu tenho planejada aqui, que eu queria muito, porque tem muitas mães que me seguem, né? E um problema bem importante aí de escolas e de preocupação. Eu tô preparando um e-book sobre o vape, especialmente para ajudar as mães, tá? Se você entrar, acho que foi a Juliana que perguntou. Ju, se você entrar no SUS do Reino Unido, no site deles, que é o NHS,
você vai ver que, inclusive, eles fornecem vape para ajudar as pessoas a pararem de fumar, tá? E eu podia, assim, receber bombas aqui. Se o Gabriel, meu residente, estiver aqui, ele sabe. Ele fala, meu Deus do céu, você ouvem a doutora Josi falando isso. Eu não tô indicando, tá? Eu só tô falando que existe vertentes dentro da própria pneumologia, saúde pública, que diferem as opiniões sobre o vape. Só que existem duas preocupações bem separadas, tá? Uma é o que a gente sabe sobre o vape hoje, de lesão, de risco. Porque quando o medicamento ele entra para ser vendido, comercializado, ele passa por anos de testes até você liberar e falar, esse remédio é seguro. Ou pelo menos ele não causa nenhum dano grave à saúde, né? Porque efeito colateral todos têm. E mesmo assim, passando por um monte de coisa, a gente já viu um anti-inflamatório saindo de mercado, um monte de remédio aí. E o vape, se ele vai ser promovido a medicamento para tratar tabagismo, ele vai passar por esses estágios também. Só que atualmente a gente tem tudo ilegal, aí falando de Brasil, né? É ilegal. Então, vocês importam, né? Vocês, eu digo, o mundo, né? As pessoas compram na internet, as pessoas compram da China, as pessoas pegam o líquido de um, misturam no reservatório do outro, que na verdade era para ser descartável, cortam a resistência. Então, assim, a gente não sabe o que esse negócio pode gerar na saúde. A gente vai precisar de alguns anos para ver, porque existem mais de 500 sabores. E cada um tem um componente químico que nunca foi estudado por via inalatória. Então, eu não posso te dizer com segurança isso. O que eu posso te dizer é o seguinte: não existem essas 7.000 substâncias iguais à do cigarro comum, que são originárias da queima da folha do cigarro, né, do tabaco. Então, o alcatrão ali, né, aquela fuligem toda lá, não existe isso no cigarro eletrônico. Mas ele não é um vapor d'água, tá? Ele tem um estabilizante, ele tem a nicotina, em grandes quantidades inclusive, e tem também esses flavorizantes que a gente não conhece o DRAM. E tem mais uma coisa bem high-tech aí, que são as nanopartículas. Quando você aquece a resistência, ela libera pedacinhos, nanopartículas desse metal. E tem doenças descritas por metais, né? Algumas fibroses pulmonares e tudo mais. Então, é difícil eu te dizer, e ainda a medicina vai debater muito isso, porque os anos vão responder essas questões. E é muito difícil a gente tratar uma doença com uma coisa que não é um remédio e sem saber o dano que ele vai ter à saúde. Enfim, eu acho que vai ser uma realidade quando a gente legalizar isso e poder estudar tudo que tem lá dentro. E daí a gente vai falar, ó, dentro desse vape vai ter XPTO. E aí isso vai ajudar a parar de fumar. E daí funcionaria como a reposição de nicotina. Porque o vape que ajudou a parar de fumar, que foi publicado, né, que saiu aí em 2019, e depois acho que tem uma revisão em 2021, o que ele mostra é que os vapes de nicotina, cigarro eletrônico que usam nicotina, aí sim eles ajudam, tiveram ali uma taxa de sucesso. Esse estudo tem um monte de discussão, se teve patrocínio da indústria do cigarro, tem um autor ali que, né, tem uma polêmica em relação a ele, mas enfim, talvez seja uma realidade. Mas tem grupos como o do Reino Unido, e que eu admiro muito o trabalho deles, eles são extremamente competentes no tratamento do tabagismo, tá? Inclusive pelo sistema de saúde, e amanhã vocês vão ver que toda a ideia do desafio Março Sem Maço é em cima de um programa da Inglaterra. Então eles têm toda a minha admiração e respeito, mas eles são meio pra frentex, assim, né? Se vocês lembrarem, na pandemia, eles decidiram que iam jogar todo mundo na rua para se contaminar de uma vez, para depois controlar a pandemia de um jeito mais orgânico. E acabou dando errado, né? E daí voltou para trás. Então, assim, é uma coisa em aberta. Mas o que eu ia falar, que uma coisa é o risco do vape e a outra coisa é a gente renormalizar o cigarro. E isso é a minha preocupação maior como médica,
como mãe de um pitoco de 3 anos que depois vai crescer num mundo que eu não sei se vai ter, se não vai ter vape legalizado pra tudo quanto é lado. Por quê? A gente demorou anos, desde os anos 20 que o cigarro tá aí, nos anos 50 que explodiu, até a gente desnormalizar o cigarro. Olha quanto tempo foi. Vocês lembram quando que foi que saiu a lei antifumo e que tirou o cigarro aqui das baladas, dos barzinhos, dos restaurantes? Isso foi em 2009, foi ontem. Eu gosto muito de show, né? Vocês devem, quem me acompanha aqui no Insta deve já ter visto. Eu gosto muito de show. E aí eu tava com meu marido de um show pequeno aqui em Curitiba, um show menorzinho, um calor, um lugar super abafado. E eu reclamando, porque tá muito quente, acho que eu tô ficando muito velha pra ir nesses lugares. Ele falou, escuta, quando a gente ia nesses shows mais novos, tinha cigarro ainda. Além do calor, da falta de ventilação, ainda tinha cigarro. Eu falei, não, capaz, isso aí antes da gente entrar na faculdade. E não foi em 2009. Então, a gente demorou muito tempo para desnormalizar o cigarro. E é isso que faz diferença. Então, vocês que fumam e têm crianças, né, têm filhos, infelizmente, filho de fumante tem 4 vezes mais chance de ser fumante. Por quê? Porque ele cresceu num ambiente, num contexto em que fumar é normal. Então, esse é o peso cultural do cigarro, sabe? E quando a gente traz o vape com uma super apelo para criança e adolescente, ele é high-tech, ele é bonito, ele tem um monte de sabor, docinho, de bala, de algodão doce, candy e tudo mais, ele acende no escuro. Isso vai normalizar o cigarro. E você pode falar, mas vape não é cigarro. E tá, talvez eu até concorde, tá, com isso, que vape não é cigarro. Mas sabe qual que é a minha preocupação? O vape não é uma coisa barata. E quando o adolescente tá lá roubando entre aspas, né, mas pegando dinheiro do pai, da mãe, que não sai do dele e tá comprando o cigarro eletrônico, tá tudo bem. Aí daqui a pouco eu fico pensando, e quando faltar o dinheiro, né? Ele vai querer nicotina, porque a nicotina no vape é altíssima, dependendo das miligramas que usam. E quem usa não sabe fazer essa conta, tá? E aí o que acontece? A pessoa não tem dinheiro pro vape, ela vai voltar pro cigarro normal. O vape é o cigarro eletrônico, tá, Tereza? Aí ela vai recorrer ao cigarro normal, porque ele também tem nicotina e vai sair muito mais barato. Então, esse é o meu receio nesse mercado do vape, sabe? Enfim, fica essa discussão, mas eu prometo que eu vou trazer esse tema do vape, mas realmente tem que ser num aulão, num workshop. Eu quero levar esse e-book pra frente aí, mas o meu plano maior é esse Março Sem Maço, que era a minha... eu tava assim, realmente muito, muito empolgada pra estar aqui com vocês. Pessoal, amanhã, 8 horas de novo, estamos juntos e amanhã a gente vai falar de Março Sem Maço, a estratégia que veio da Inglaterra, por que 28 dias, por que um desafio e quais são esses 5 fundamentos que fazem desse método uma estratégia que aumenta em 5 vezes a sua chance de abandonar o cigarro.